Fala pessoal, bem-vindos ao Consulta Aqui, o seu programa sem remunereis. E o assunto de hoje é mapeamento de cargos. O que é isso? Quer saber? Depois da nossa vinheta. E hoje comigo aqui, Dani Branca. E aí, Dani? Tudo bem? Tudo bom? Novamente. Bora lá falar um pouquinho de mapeamento de cargos? Vamos lá. Show! Dani, então vamos começar pelo começo. O que é mapeamento de cargos? Explica para nós. Muito bom, Fi. Bom, esse é um tema que às vezes gera dúvidas logo na largada, né? A gente ouve falar vários termos que quer dizer a mesma coisa. Então eu queria começar esse vídeo contextualizando então pra galera aí que mapeamento de cargos, a gente escuta isso com vários nominhos, mas que na verdade quer dizer a mesma coisa. Eu separei alguns termos aqui mais utilizados. Arquitetura de cargos, harmonização de estrutura, harmonização de cargos, estruturação dos cargos, design organizacional, esse é um nome bastante utilizado atualmente. Então, pessoal, o primeiro ponto bastante importante é que todos esses nomes querem dizer a mesma coisa, né? Todos esses nomes têm relação com o processo de entender a estrutura da tua empresa, entender a tua estrutura de cargos e criticar, avaliar se ela faz sentido para o seu negócio. Então, isso é mapeamento de cargo. Perfeito. Eu uso bastante design. Agora é legal Você isso. falou, Eu comentei que é os mais atuais, né? Exatamente. Nós mesmos da consultoria gostamos muito desse nome, eu uso design bastante organizacional. Design. É algo que a gente usa, é verdade. Atual. É isso aí. E aí é o seguinte, tá, beleza. Então a gente vai mapear os cargos. E quem participa desse processo de mapeamento? É bastante importante também, né? Porque esse é um processo que a gente tem que envolver muitas pessoas da organização dentro desse processo de mapeamento, mas preferencialmente a gente precisa entender que é um processo bastante estratégico. Dito isso, a gente sempre indica que nesse processo a gente deva envolver os gestores de nível estratégico. Quer dizer ali, teu gerente sênior, diretoria. E essa pergunta é importante, a gente tem muita dúvida, sempre que inicia um projeto, ou mesmo lá no comercial, essa dúvida chega bastante, porque às vezes tem mas o meu coordenador, o meu supervisor, devo envolver toda a gestão? Então, pessoal, esse é um ponto crucial. Entendam, esse processo é um processo estratégico de crítica da tua estrutura, a gente não vai descrever cargo. A gente precisa entender de novo, se aquilo faz sentido e aonde eu tenho as minhas oportunidades de melhoria dentro daquela estruturação. Então, a nossa indicação de envolvimento são os heads das áreas, diretores, gerente sênior, aí vai depender muito de cada negócio, cada estrutura, mas grava isso, head de área. Tá, mas isso você está falando no contexto de consultoria. Legal. Não só de consultoria, porque a gente aqui fala porque é o que a gente vivencia, mas se você, RH, quer fazer esse processo interno, não mude nada. Envolve esse nível que muito provavelmente a garantia de sucesso é bem maior. Tá, mas aí você falou, né, do RH, né? E a gente consegue envolver o RH nesse processo, ou sei lá, talvez um BP, a gente consegue envolver eles? Talvez envolver, talvez a dúvida seja não envolver, porque assim, o RH, obviamente, ou fazer dentro o processo. Boa, era isso que eu ia comentar. Então, assim, o RH envolvido sempre, pessoal, o RH sempre envolvido na linha de frente da condução desse projeto. Agora, vamos supor que você, RH, tem alguma questão que você não queira que os gestores participem desse processo. Acontece muito. Já fez um trabalho antes e não quer envolver novamente os gestores, ou até por algum motivo, sei lá, de sigilo, qualquer coisa nesse sentido, é importante entender se o RH tem o conhecimento técnico do negócio. Então, às vezes, se é um RH que talvez não tenha uma profundidade ou seja mais recente, acontece, tem de tudo, né? Aí tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque é uma crítica da estrutura. Então, por isso que a gente precisa entender as áreas, os cargos e até a perspectiva de onde quer chegar. Qual é a condução estratégica da empresa? Então, por exemplo, tem alguma necessidade de uma área nova? Tem algum cargo novo surgindo? Tem algo estratégico, alguma mudança bastante grande que vai influenciar na estrutura de cargos de uma determinada área? Às vezes o RH não tem todas essas informações, então por isso que a gente diz que é muito importante o envolvimento da gestão de nível estratégico.
Agora, o RH, dependendo da organização, tem o RH que tem lá as BPs. BPs é uma fonte importantíssima, conhece muito da operação, tem um nível de detalhe bastante grande, aí eu acho que acrescenta muito. Então, se tiver alguma questão política que não queira envolver os gestores, pensem nisso. É importante que o RH tenha autoconhecimento do negócio e de estratégia de negócio para poder fazer esse trabalho ao invés de envolver gestor. É uma parte muito estratégica, né? Exatamente. E qual seria o papel da diretoria? Legal, Fê. Bom, o papel são alguns papéis, né? Então tem um papel político bastante importante, então o envolvimento dos diretores já dá uma mensagem legal para o projeto, já caracteriza esse projeto como algo importante que está acontecendo e que ele compra aquela ideia, então essa mensagem para os demais gestores dos demais níveis, para todo o grupo de colaboradores é importante, então a gente nota muito isso na prática. Se a gente tem o envolvimento da alta gestão, maiores as chances de sucesso e até depois de implementação desse projeto. Um CEO também pode? Meu Deus, aí a gente tá no céu, é tudo que a gente porque daí quer. se for mensagem, né? Exatamente. Chega o CEO e fala lá assim, ó, é importante isso aqui. Exatamente, Aí... por isso que desde o início a gente defende que é uma etapa estratégica, então a gente precisa ter CEO, diretoria, então pensa aí na tua organização, quais são esses níveis estratégicos e a importância deles nesse envolvimento. Então, falei aqui do político e aí, obviamente, tem todo o outro papel que é de direcionamento estratégico do negócio. Então, lembra que a gente está falando de mapeamento de cargos? Eles é quem irão dar o tom da onde esse negócio vai caminhar. As áreas, como é que elas vão funcionar? Hoje o que tem, funciona, não funciona? Tecnologicamente, tem algo acontecendo, alguma melhoria, processos e tudo mais? Então, alguns papéis esse diretor tem ali dentro desse processo, mas eu destaco esses dois, que é o político e de trazer toda a informação estratégica ali com relação às estruturas. E aí, no caso, né, falando aí então, já seguindo o CEO e a diretoria, eles participam desde o início ou no finalzinho eles entram para falar, ó, estamos de acordo? Não, boa também. Desde o início, tá? Então, desde a largada dessa etapa do projeto, desde o início, então, para dar essa mensagem, e aí sim a gente vai para aquela questão política. Então, no início tem um papel político e depois, no decorrer, para trazer todas as informações e principalmente no fechamento também, para demonstrar, né, a entrega, caracterizar tudo aquilo e que a partir daquele momento final de projeto parte para uma implementação e que tem o olhar dele, que tem o crivo dele, entende? Então não é algo que é um desejo do RH, não é um projeto do RH, mas é um projeto também do RH, mas com toda essa... Com a assinatura lá de cima. Exatamente, a mensagem é importantíssima. Não, perfeito. Acho que está muito bem explicado aí o que é mapeamento, designer, enfim, como você quiser chamar aí em casa. E aí é legal a gente ter essa abertura, né? Para o time de RH que tá aí, a gente sabe que isso é muito falado, isso é um ponto de bastante dúvida. Manda pra gente se tiver algum outro ponto, né? Do que mais que a gente pode explicar aqui de importante para acontecer nesse processo de mapeamento que a gente responde. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, tá? Como a Dani disse, ficou alguma dúvida? Manda aqui embaixo, a gente responde num próximo programa. Curte nosso vídeo, compartilha, manda aí para alguém que você acha que é importante para ele esse vídeo, tá bom? Continue nos acompanhando e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até.